Olá a todos. Cerca de 90% das pessoas pensam que diarreia é igual ao uso de antibióticos. Pensamento errado, não é? Porque a utilização dos antibióticos, o uso de antibióticos nas diarreias, deverá ser sempre a última escolha a ser feita. Diante de um doente com diarreia, é importante fazer uma história clínica correta, levantar discussões sobre as possíveis causas, esgotar o máximo possível as causas não infecciosas e só em última ratio então devemos administrar antibióticos. Ok? Este vídeo trazemos na verdade a discussão sobre diarreias agudas, tentando então perceber desde o conceito, as causas, a classificação das diarreias, bem como o que é que se deve fazer, quais são as melhores práticas em face ao doente com diarreia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, conceitua a diarreia como sendo a eliminação de fezes líquidas ou fezes pastosas por mais de 3 vezes por dia, não é? A evacuação, a eliminação em mais de 3 ocasiões de fezes líquidas ou semilíquidas nas 24 horas constitui então a chamada diarreia. Existem vários critérios para classificarmos a diarreia, nomeadamente quanto ao tempo de evolução, quanto aos mecanismos fisiopatológicos, quanto também a localização anatômica da provável origem da diarreia. É assim que, para a classificação no que tem a ver com o tempo de evolução, as diarreias podem ser agudas, persistentes ou crônicas. Não é? As diarreias agudas são aquelas que têm uma evolução de mais ou menos 14 dias, podendo ter diversas causas. As diarreias persistentes são aquelas que evoluem de 14 até mais ou menos 21 dias e as crônicas são aquelas então que evoluem em mais de 3 semanas ou em mais de 21 dias. Para este vídeo nós vamos abordar essencialmente as diarreias agudas, ok? Aquelas que têm uma evolução de até 14 dias. Quanto à localização, o que é importante perceber, porque na maior parte das vezes a conduta depende muito do conhecimento também deste fato, que é então as diarreias podem ser classificadas em altas ou baixas. As diarreias altas são aquelas que, portanto, têm a sua origem no intestino delgado, não é? No jejum ilho, propriamente. Já as diarreias baixas são aquelas que têm a sua origem fundamentalmente ao nível do cólon ou do intestino grosso. Existem determinados parâmetros simples que nos permitem distinguir uma diarreia aguda da diarreia, portanto, crônica, bem como uma diarreia alta e baixa. Características simples. Diarreia alta, por ter origem no intestino delgado. Se nós percebermos que o intestino delgado, a sua principal função é a absorção dos principais nutrientes e o cólon faz a absorção de água e sais minerais. Então podemos perceber que as diarreias altas normalmente elas são volumosas, ok? São diarreias volumosas, levam à desidratação em pouco tempo. Tá? Elas cursam essencialmente com dor abdominal do tipo cólica, ok? E as diarreias baixas, elas são menos volumosas, ok? Normalmente, ao invés de ser dor abdominal em cólica, elas podem cursar com tenesmo, tá? Com proctalgia, com falsas vontades e com urgência defecatória, tá bom? Fixem aí, estes são os aspectos muito importantes a se ter em conta em face a uma diarreia alta ou baixa. Tanto a alta como a baixa elas podem ter diversos fatores de risco ou diversas causas. Tá? Do ponto de vista da etiologia, nós classificamos as diarreias de acordo com a causa. Não é? Podemos ter desde bactérias,
causas bacterianas. Nessas sim, nós podemos utilizar os antibióticos antibacterianos. Nas causas virais, nós podemos utilizar os antivirais, em algumas situações, noutras nem tanto. Existem ainda aquelas diarreias que são provocadas por medicamentos, tá? Para essa situação em específico, o uso prolongado dos antibióticos propicia exatamente o aparecimento das diarreias. E aqui justifica-se pelo facto de que os antibióticos, nessa circunstância, vão então destruir a população bacteriana normal, a chamada flora intestinal normal, favorecendo então a multiplicação das bactérias patogênicas. E isso poderá então ser o fator desencadeante da diarreia. Acontece muito em crianças, sobretudo, tá? Lá em casa as mães têm o hábito de, em qualquer situação da diarreia, a primeira coisa que pensam é antibiótico e dão logo o metronidazol. Então depois dão o metronidazol, depois dão outros fármacos, ciprofloxacina e outras, e quando se apercebem, a diarreia não está a passar. 1, 2 semanas a diarreia não está a passar. Portanto, este pode ser um dos fatores importantes que leva ao aparecimento de diarreia, que é exatamente o uso indiscriminado de antibióticos. Depois temos outras causas, como causas alimentares. Nas causas alimentares nós podemos ter exatamente as intoxicações alimentares, ok? Por toxinas produzidas por determinadas bactérias, né? Portanto, o consumo desses alimentos contaminados por essas toxinas podem desencadear o aparecimento de diarreia. Mas a outra situação tem a ver mesmo com as síndromes de má absorção, não é? Nomeadamente a intolerância à lactose, que pode de facto propiciar o aparecimento da diarreia. E outras doenças como a doença celíaca, a síndrome do intestino irritável, que cursa com diarreia, e, portanto, outras situações que podem exatamente propiciar o aparecimento da diarreia. Depois temos parasitas, desde os ascaris, a entamoeba histolítica, que causa a chamada diarreia com muco e sangue, ou disenteria, tá bom? E outros como os ascaris, lumbricoides, estrongiloides, estercolários, a cistossoma intestinal, portanto, podem propiciar o aparecimento das diarreias. Em termos de manifestações clínicas, os sintomas são conhecidos, não é? Desde as diarreias, não é? A diarreia em si, que pode ou não estar associada à dor abdominal. Normalmente a dor pode ser de tipo cólica abdominal. Temos ainda a eliminação de fezes com sangue. O doente pode ter sintomas sistêmicos como febre, mal-estar, pode ainda cursar com vômitos. Mas a principal preocupação em face ao doente com diarreia é exatamente tentar perceber a presença de desidratação, ok? Porque na diarreia há perda de água e eletrólitos, o que então poderá eventualmente propiciar o aparecimento da desidratação. Diante de um doente com diarreia aguda, é importante fazer uma história clínica bem feita, em que são, portanto, pesquisados todos os fatores de risco que já foram evocados aí atrás, desde o consumo de alimentos que possivelmente tiveram propiciado a diarreia, desde o consumo de medicamentos, o consumo de água ou alimentos contaminados. Portanto, é preciso perguntar bem para não administrar então antibiótico a todo doente com diarreia que nos aparecer. Para o tratamento, a primeira baliza importante, o primeiro passo importante é avaliar se o doente tem ou não desidratação, ok? A desidratação constitui emergência clínica que deve ser abordada com todo o cuidado. Portanto, doente com diarreia, perceber, procurar sinais clínicos
de desidratação. Quais? Em crianças, a irritabilidade, a fontanela deprimida, o choro frequente, o choro sem lágrimas, a diminuição do volume urinário, ou a diminuição do débito urinário. A presença já em adultos também isso pode ocorrer, a prega cutânea, as mucosas secas, ok? Portanto, procurar sinais de desidratação. A diminuição do débito urinário também em adultos é muito importante porque pode predizer o grau ou a severidade da desidratação. Portanto, é importante levantar esta problemática, se o doente está ou não desidratado. Porque a depender do grau de desidratação, o primeiro passo é fazer então a reposição hídrica, reidratação. Existe uma classificação das desidratações que vai de A, B e C, ok? A desidratação do tipo A é aquela levezinha, a desidratação moderada, o doente já vai apresentando diminuição do débito urinário, vai apresentando alguma prega cutânea, em criança vai tendo choro fácil, irritabilidade. E na desidratação grave, o doente está completamente desidratado. Pode estar em oligúria ou mesmo anúria, tem uma prega cutânea muito acentuada, o doente pode entrar em convulsões ou pode mesmo estar em coma. Portanto, avaliar o grau de desidratação e, em função disso, então estabelecer um plano de reidratação. Plano A para a desidratação do tipo leve, aí nós vamos dar sais de reidratação oral. Essa é a melhor atitude. Doente tem diarreia, a primeira coisa em que pensamos é dar sais de reidratação oral, o soro oral, que pode ser encontrado em qualquer farmácia ou também pode ser fabricado em casa. Mas sobre o fabrico do soro caseiro nós vamos trazer um outro vídeo para podermos explicar melhor, ok? Então, avaliar o grau de desidratação e, em função disso, estabelecer um plano de hidratação. Plano A para hidratação leve, o plano B para hidratação moderada e o plano C para hidratação severa. Aqui na desidratação severa, nós imediatamente entramos com cristalóides, não é? Nomeadamente o lactato de Ringer, o soro fisiológico, para então restabelecermos o mais rapidamente possível a volémia. E à medida em que nós vamos repondo a volémia, vamos reavaliando a evolução do doente. Se o doente melhora do ponto de vista da sua hidratação, aí então nós retrocedemos para o plano até a manutenção do plano oral, em que vamos continuar a monitorar e vamos continuar a dar então a hidratação oral. Este é o primeiro passo, avaliar o grau de desidratação e implementar o tipo de o plano de hidratação a ser dado, ok? Algumas vezes é importante suplementar com sulfato de zinco, com ácido fólico, com cobre, com magnésio, para poder então garantir uma hidratação de qualidade e de certa forma também corrigir os desequilíbrios hidroeletrolíticos. Numa unidade hospitalar tem que fazer uma gasimetria, pelo menos a venosa, para avaliar exatamente distúrbios iônicos e, em função disso, então tentar corrigir. Doente com diarreia, existem determinados alimentos que têm de ser suspensos pelo menos nas 24 horas, nomeadamente alimentos com açúcar, porque vão aumentar o processo de fermentação intestinal, podem aumentar a osmolaridade dos líquidos intraintestinais e isso fazer piorar a diarreia. Leite, suspender, ok? Pelas razões óbvias, não é? Sumos e frutas enlatadas, porque podem conter portanto, substâncias hiperosmolares e isso agravar ainda mais a diarreia, tá bom? Em algumas situações é importante a administração de probióticos, mas os probióticos aqui
são administrados fundamentalmente quando nós temos uma diarreia não infecciosa. Aí administramos probióticos. São nada mais do que um conjunto de bactérias boas, não é? Para então tentar povoar o intestino grosso, tá? O cólon, com essas mesmas bactérias, garantindo então assim a regressão da diarreia. Ok? Em algumas situações pode ser importante administrar agentes antidiarreicos como a loperamida e outras, mas é preciso avaliar cada caso em um caso. Por exemplo, você foi a uma festa, comeu lasanha, associou com mais alguma coisa e tem diarreia, a solução é: fica em casa, beba bastante água, beba bastante soro de reidratação oral e não tome nada, porque possivelmente é uma intoxicação alimentar, tá? E que vai resolver-se com o repouso intestinal, com a hidratação adequada e nada de administrar antibióticos. Atenção, antibióticos só para diarreias infecciosas que tenham comprovação clinicamente sugestiva ou comprovação laboratorial, tá? Nada de dar antibióticos a qualquer diarreia. Então, quais são os antibióticos que podem ser dados? Bom, inicialmente podem ser dados de forma empírica, quando não são feitos estudos específicos, não é? Então, podem se dar desde a doxiciclina, o metronidazol, a ciprofloxacina. É importante, às vezes, coadjuvar com desparasitação, com albendazol, mebendazol ou a ivermectina. E, portanto, é isto. Antibióticos só se for estritamente necessário. Em casa, diarreia é igual a dar sais de reidratação oral, dar soro oral e procurar ajuda médica. Ok? Prevenção. Como é que nós prevenimos a diarreia? Evitando todos aqueles fatores de risco. No nosso meio, tem que ter cuidado com a água e os alimentos que nós consumimos. Então a água tem que ser ou fervida ou tratada com soluções desinfetantes. Aqui no nosso meio utilizamos mais o hipoclorito de sódio, tá? Mas se não tiver hipoclorito de sódio, ferver e colocar em recipiente adequadamente limpo e fechar muito bem para evitar novas contaminações, ok? Em crianças é importante incentivar as mães para a necessidade do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. O leite está descrito que até 6º mês consegue suprir as necessidades básicas em termos de nutrição e mesmo imunidade para as crianças, e a partir dos 6 meses então começar a complementar com outros alimentos, tendo sempre em conta princípios básicos de higiene. O outro aspecto muito importante é a vacinação. Okay? É importante vacinar as crianças porque existe uma diarreia, existe um agente infeccioso extremamente terrível que causa diarreias graves em crianças. Estamos a falar da diarreia por rotavírus, um vírus extremamente mortífero quando causa diarreia em crianças. De tal sorte que o nosso calendário vacinal já contempla a vacinação contra o rotavírus a partir dos 2 e os 4 meses de idade. Tá? Daí que recomenda-se que as mães, que os pais encarregados, portanto, levem os filhos para a vacinação, que cumpram rigorosamente com o calendário vacinal do nosso país. E evitar então, portanto, todas aquelas situações que de facto podem levar à contaminação, desde comer em locais impróprios, desde consumo de alimentos de origem duvidosa. E, portanto, se fizermos isso, estaremos com certeza a evitar grandemente o aparecimento das diarreias. Portanto, é isso que nós temos para dizer. Diarreia não é igual a dar antibiótico. Mas diarreia é igual sim a dar sais de reidratação, soro oral, soro oral, soro oral e procurar ajuda médica, ok? Fica a dica, era isso que nós tínhamos para dizer e muito obrigado, até o próximo vídeo.